Clóvis Nascimento, presidente da FICENGE, Rasca Rodrigues, deputado estadual, foi presidente do SENGE Paraná, diretor da FICENGE, Paulo Guimarães, presidente da Mútua Nacional, André Rodrigues, diretor da Uniaméricas, Regina Cruz, presidente da CUT Paraná, Leandro Grasman, diretor financeiro do CREA do Paraná, representante do presidente em exercício, Nilson Cardoso, Letícia Partala, coordenadora do SENGE Jovem do Paraná. Saúdo e dou as boas-vindas às delegações do SENGE, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Volta Redonda, Ceia do Rio Grande do Norte, Ceagro de Santa Catarina. E também do meu estado, o Paraná. Me sinto honrado em receber cada um e cada uma de vocês aqui em Curitiba, para mais esse importante momento da história da FICENGE, a nossa federação. De início, quero garantir a vocês que aqui não é a República de Curitiba, como alguns insistem em dizer. Essa cidade tem sido palco de inúmeras lutas e resistências. Em 2015, vivemos intensas mobilizações protagonizadas pelos servidores públicos estaduais, em especial aos professores, que está aqui o presidente da APP, o quinto maior sindicato do Brasil, o maior sindicato do estado do Paraná, professor Hermes, que culminaram no massacre do dia 29 de abril. No ano passado, a luta contra a reforma do ensino médio levou estudantes a ocuparem dezenas de escolas aqui na capital, a exemplo do que ocorreu em todo o estado, em um movimento ousado e que nos enche de orgulho e que se espalhou por todo o Brasil, essas ocupações. Agora, em 2017, servidores municipais protagonizam a resistência e enfrentam a truculência da Prefeitura de Curitiba, que põe uma agenda de terceirização e precarização dos serviços públicos essenciais. Esses tantos outros episódios do passado e do presente provam que em Curitiba também pulsa a resistência popular. Não é a primeira vez que nosso estado recebe o CONSENGE. 20 anos se passaram desde que o Paraná sediou a 4ª edição do Congresso, de 20 a 24 de setembro de 1997, em Foz do Iguaçu. Nesse período, eu exerci a minha primeira gestão como presidente do SENGE Paraná. Naquela época, éramos 150 participantes, e hoje somos mais de 300 pessoas aqui reunidas. Crescemos em tamanho, mas também em representatividade e diversidade. Podemos ver isso na composição dessa plateia. O aumento da participação feminina é expressivo e se deve ao esforço das engenheiras do coletivo de mulheres da FICENGE, assim como a presença de estudantes é fruto da criação do SENGE Jovem e SENGE Estudante em vários estados, que se reflete na organização do 2º Fórum dos Estudantes amanhã e sexta-feira. Naquela 4ª edição, tivemos o privilégio de contar com a presença do saudoso ex-governador e engenheiro Leonel Brizola, na mesa de abertura, ao lado de João Pedro Stedley, líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que era e continua sendo o maior movimento social do Brasil, inclusive foi fundado aqui no Paraná. Neste ano, temos conosco o senador paranaense Roberto Requião, histórico e aguerrido defensor da soberania nacional. Os debates daquele congresso tiveram como tema entregar ou construir. Reage, Brasil! Num esforço de enfrentar as políticas neoliberais e privatistas do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A luta era em defesa da soberania nacional, violentamente ameaçada pelas privatizações e desnacionalizações. Era também contra a desregulamentação da engenharia, por redução de jornada de trabalho e manutenção de salários,
como forma de enfrentar o desemprego que assolava o país e pela retomada do desenvolvimento social. E agora, no 11º, o tema é resistir em defesa da engenharia e da soberania nacional. Muito parecido o que foi há 20 anos atrás. Aquele cenário não era uma novidade para o Brasil. Desde o final da década de 1980, esse modo de gerir o Estado se impunha sobre uma nação recém-saída da ditadura. A lógica do Estado, enxuto, que não interfere no mercado, levou à privatização de setores estratégicos, como de energia, a telefonia, dentre tantos outros. Com o slogan "Caçador de Marajás", Collor propagandeou a ideia da ineficiência e dos altos custos do serviço público para convencer a população sobre a necessidade de entregar o patrimônio estatal de bandeja para a iniciativa privada. Ironicamente, vemos hoje o discurso do combate à corrupção novamente sendo usado como álibi para o desmonte do Estado, sem que se explicite os inúmeros prejuízos à soberania nacional, em decorrência da fragilização das empresas nacionais, públicas e privadas, em especial no campo da engenharia. O roteiro usado dos anos 90 para promover a privatização se repete hoje, sem qualquer pudor. Assim como ocorre agora, naquele período, várias empresas públicas foram sendo desmontadas, com as contas levadas ao vermelho, para que o prejuízo, mais tarde, servisse de argumento para a privatização. Justamente em 1997, no ano do 4º Consenge, ocorreu a transação que ficaria marcada para a história como uma das mais escandalosas. FHC vendeu 41% das ações da companhia Vale do Rio Doce a investidores do setor privado pela bagatela de 3,3 bilhões. A empresa valia, à época, mais de 100 bilhões. Hoje, setembro de 2017, exatos 20 anos depois, vemos a repetição da história e o retorno do projeto de país que não deu certo. O contexto é outro, mas o que se repete de maneira contundente é a sanha de setores políticos e financeiros em entregar a riqueza brasileira aos interesses privados e internacionais. Desde a chegada do golpista Michel Temer à presidência, este projeto tem sido implementado à revelia da vontade popular. Temer impõe mudanças neoliberais profundas, que não passaram pelo crivo das urnas. Friso aqui a aprovação do congelamento do teto dos gastos públicos e da reforma trabalhista, além do projeto em curso para o desmonte da Previdência. A batalha contra a destruição da CLT ainda não está perdida. Precisamos nos mobilizar e cobrar do STF a declaração de legalidade dessa reforma, que viola a Constituição e os acordos internacionais, afrontando a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Somado aos desmontes dos direitos e do Estado, o recente anúncio de um pacote de privatizações completa o choque neoliberal que Temer aplica no Brasil. São 57 projetos de venda e concessão colocados à disposição da iniciativa privada nacional e internacional, como mercadorias em promoção. Nossa soberania nunca esteve tão ameaçada. Além da administração de 14 aeroportos, 15 terminais portuários e até a Casa da Moeda, Temer quer vender também a Eletrobras. Ela é nada menos do que a maior empresa de energia da América Latina, com 233 usinas, responsável por 1/3 da energia consumida no país, e com receita líquida anual de 60 bilhões de reais. O que justifica colocar em mãos privadas uma empresa que garante a nossa soberania energética? Sem dúvida, não é para atender os interesses da maioria da população. O mesmo vale para a tentativa de extinguir a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, a RENCA, na Amazônia. Um dos piores ataques de Temer no campo ambiental. Mas as reações avançam e certamente ganharão força e impulso nacional aqui no Consenge. Entidades sindicais, movimentos sociais do Paraná iniciaram uma mobilização em defesa da Copel e do sistema Eletrobras. O Senge Paraná integra essa articulação e convida a todos e a todas que se somem nessa luta em suas entidades, em seus estados. A cada edição, o Consenge tem um papel importante a cumprir para a ação conjunta dos sindicatos dos engenheiros. Nestes 4 dias,
vamos debater e definir propostas em defesa do setor público e da engenharia nacional, da proteção social dos nossos representados e trabalhadores e da sustentabilidade da Ficenge e dos sindicatos que vivem sob forte ataque por parte de governos. Diante do cenário que o país atravessa, o Congresso que iniciamos hoje nos cobrará ainda mais responsabilidade e compromisso. Como engenheiros, trabalhadores e sindicalistas, nosso esforço precisa ser pela atuação unitária e comprometida com a defesa da nossa categoria, da engenharia e, sobretudo, da democracia e da soberania do Brasil. Que façamos juntos e juntas um grande histórico consenso. Boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos neste momento as seguintes presenças de Carlos Roberto Aguiar, ex-presidente da Ficenge, também do engenheiro eletricista Ivo Pugnalone, da coordenação provisória do Fórum Popular contra a Privatização da Eletrobras e da Copel. Senhoras e senhores, para abrir o consenge e proferir o seu discurso, convidamos ao púlpito o presidente da Ficenge, vice-presidente do Senge Rio de Janeiro, engenheiro civil e sanitarista Clóvis Francisco do Nascimento Filho. Boa noite a todas e a todos. Antes de iniciar a solenidade, eu gostaria que todos ficassem de pé para que nós pudéssemos dedicar um minuto de silêncio pelo falecimento dos companheiros Sérgio Almeida, ex-diretor da Ficenge, ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, e pelo companheiro José Leitão, ex-diretor do Senge Paraná. Sérgio Almeida, presente. José Leitão, presente. É com muita honra, como presidente da Ficenge, declaro aberto o nosso 11º Congresso Nacional de Sindicato de Engenheiros, o nosso Consenge. Agradeço a presença de todos os delegados, delegadas, observadores, estudantes, convidados e palestrantes. Saúdo a mesa, saúdo o nosso companheiro, anfitrião, Carlos Bittencourt, presidente do Sindicato de Engenheiros do Paraná. Saúdo, em seu nome, todos os presidentes de sindicato de engenheiros filiados à Ficenge. Companheiro deputado estadual Rasca, em seu nome, saúdo todos os parlamentares presentes. Companheiro André Rodrigues, da Uniaméricas, sempre presente nos nossos consensos. Companheiro
Leandro, representando aqui o presidente do CREA Paraná, nosso Paulo Guimarães, presidente da Mútua. Em seu nome também gostaria de saudar cada dirigente da Mútua de cada estado do nosso país. Companheira Regina, presidente da CUT Paraná, também saúdo os trabalhadores e trabalhadoras desse país. E a companheira Letícia, estudante, e em seu nome também saúdo todos os estudantes. Queria fazer um agradecimento aos meus companheiros da comissão organizadora desse Consenjo, Eduardo Piazeira, Ulisses Caniac, Olímpio Alves dos Santos e o companheiro Carlos Bittencourt. O meu muito obrigado. Também estendo os meus agradecimentos a todos os funcionários da FICENGE e do SENGE Paraná. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização desse evento. Agradeço ainda o apoio do DIEESE e de nossos patrocinadores, a Itaipu Binacional, a Mútua Nacional, o CREA Paraná e o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Historicamente, os nossos congressos apresentam contribuições à engenharia nacional e à sociedade brasileira. Nesta edição, o tema central do Consenje é resistir em defesa da engenharia e da soberania nacional. Realizar hoje o nosso congresso em Curitiba é um ato de resistência. O Brasil vive uma crise política sem precedentes na nossa história. De 2014 a 2017, triênio desta gestão, vivenciamos um golpe parlamentar midiático ao mandato da presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita com mais de 54 milhões de votos da população brasileira. Em outubro de 2015, a capa da revista da FICENGE estampava uma charge premonitória, com Michel Temer puxando o tapete da presidenta Dilma, prevendo o golpe que seria consumado em 31 de agosto de 2016, com a cassação definitiva. Mesmo com uma onda de críticas e de discursos de ódio, nós resistimos. Resistimos em nossa posição firme em defesa da democracia. Mantivemos sem esmorecer e com muita coragem uma postura combativa de denúncia do golpe para a categoria e para a sociedade. A FICENGE, nesses três anos, seguiu sua política lutando pelos interesses corporativos, mas muito mais que isso. Lutamos também e principalmente pelos interesses históricos da sociedade brasileira. Mantivemos alguns pilares em nossa gestão, como a formação sindical e política, a ampliação da valorização profissional, a assessoria parlamentar, a comunicação, a ampliação do debate de gênero e a inauguração do projeto SOS Brasil Soberano. Este Consenje reflete um dos avanços da FICENGE. Temos nesta noite o maior número de mulheres da história de nossos congressos. São mais de 80 mulheres entre delegadas, observadoras e estudantes, de um número de cerca de 300 participantes. Temos orgulho do coletivo de mulheres e da diretoria da mulher, que cumpre papel fundamental de diálogo com a sociedade, pautando o necessário debate de gênero. Conquistamos um prêmio de direitos humanos em comunicação sindical com o projeto da engenheira Eugênia. Sabemos que a história promove o apagamento das mulheres. Nós estamos construindo uma outra história, uma história inclusiva,
que estampa em suas publicações os rostos, as fotos e as narrativas das mulheres e de suas lutas. Em nome da engenheira Simone Bahia, aqui cada mulher que luta todos os dias por igualdade de direitos, eu saúdo cada uma de vocês. Esse avanço acontece também entre os estudantes. Teremos nesse congresso o segundo fórum que irá eleger a primeira coordenação do Coletivo Nacional de Estudantes da FICENGE. Indicamos a paridade de gênero entre os estudantes e todos os sindicatos cumpriram essa recomendação. Saibam que vocês, jovens, são o futuro e também a esperança de um mundo melhor. Contem com o nosso apoio irrestrito em defesa da universidade pública, dos sistemas de cota e de políticas de combate à opressão. O nosso programa de formação sindical e política percorreu diferentes sindicatos pelo país afora. Promovemos o debate saudável, o respeito às diferenças e pautamos uma concepção sindical democrática. Avançamos e muito, companheiros e companheiras. Nas negociações coletivas, a FICENGE ampliou o seu escopo e passou a negociar com empresas como Conab e CBTU, além de organizar o grupo de negociação coletiva coordenado pelo diretor de negociação, companheiro Ulisses Caniac. Com diálogo e troca de experiências, os sindicatos fortaleceram o nosso setor de negociação coletiva. Passamos ainda a atuar no Congresso Nacional por meio da contratação da assessoria parlamentar do escritório do nosso amigo e companheiro Maximiliano Garcês, que tem sido incansável na informação do dia a dia do nosso parlamento e que tem a ver diretamente com o dia a dia da população brasileira, com os interesses de cada um e de cada uma dos engenheiros e das engenheiras. Diretores da FICENGE visitaram gabinetes, distribuíram nossos manifestos e dialogaram com parlamentares em prol das nossas pautas e em defesa da engenharia, da democracia e do Brasil. Atualmente, fazemos parte da Frente Parlamentar Mista em defesa da engenharia, da infraestrutura e do desenvolvimento. Apresentamos em Brasília o nosso projeto SOS Brasil Soberano, que é um programa de simpósios realizados em parceria com o SENGE Rio, que já foram realizados no estado do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais e do Paraná. Convidamos especialistas, engenheiros, movimentos sociais e jornalistas para pensar coletivamente propostas para um Brasil soberano e de superação da crise. Na comunicação, publicamos 3 cartilhas sobre as reformas trabalhistas, previdenciária e política e 2 cadernos sobre o salário mínimo profissional. Somados, tivemos a tiragem de mais de 70 mil exemplares distribuídos em todo o país. Ampliamos a nossa linha de valorização profissional para além do Dia do Engenheiro. Produzimos uma longa campanha sobre os 50 anos do salário mínimo profissional, com cartilhas, vídeos e peças nas redes sociais. Inauguramos essa semana o novo layout do site da FICENGE, associado às novas formas de comunicação. Mantivemos uma agenda permanente de atuação em defesa da valorização profissional. Também aperfeiçoamos a estrutura sindical com seminários de boas práticas de gestão com trabalhadores e dirigentes sindicais. Nestes 3 anos, a FICENGE fez muito e tem orgulho de ter assumido a presidência nesse período e participar, representando a federação, da trincheira da resistência contra os golpistas de plantão. Com as denúncias da Operação Lava Jato, a engenharia nacional tornou-se alvo principal dos ataques. Empresas nacionais foram fechadas, obras paralisadas e milhares de trabalhadores demitidos. Ao contrário de outros países, o país utilizou um método que pune empresas e não as pessoas responsáveis por ato de corrupção. Abominamos a corrupção e defendemos a punição de pessoas que pratiquem todo e qualquer tipo de desvio de conduta e de ética. Definitivamente, não pactuamos com a criminalização das empresas nacionais.
Um ano após o golpe, o que mudou? Olhamos para os lados, acompanhamos os meios de comunicação e sentimos em nosso dia a dia as transformações. A vida piorou e muito. Temer anunciou a privatização criminosa do sistema Eletrobras, já admitindo o aumento das tarifas. Ele também quer entregar a Amazônia, a Petrobras, o Banco do Brasil, os Correios, a nossa Petrobras, a empresa brasileira de comunicação e as empresas públicas de saneamento. Praticamente nada restará de patrimônio público no nosso país. A privatização afeta profundamente a engenharia, uma vez que provoca demissões, substituição de mão de obra nacional por estrangeira e desmonte dos setores de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. A crise política impulsionou o fenômeno da fuga de cérebros, e são inúmeros os pesquisadores saindo do Brasil por falta de investimento público e pelo desmonte das universidades públicas. Um país sem ciência e sem tecnologia é um país sem soberania nacional. A engenharia brasileira possui acúmulo tecnológico para pensar, formular, construir, projetar e inovar soluções de melhoria de condições de vida para a população. É um crime de lesa pátria entregar ao capital internacional a gestão e o controle das empresas públicas de reservas naturais e de bens essenciais. Por mais de 10 anos, o povo brasileiro recusou as privatizações nas urnas. E nós, da FICENGE, repudiamos toda a tentativa de privatização de empresa pública. Nas relações de trabalho, foi aprovado pela maioria da Câmara dos Deputados do Senado Federal a reforma trabalhista, que desmonta uma das principais conquistas dos trabalhadores, a CLT. Para nós, engenheiros e engenheiras, há perdas incomensuráveis. Se comemoramos em 2016 os 50 anos do salário mínimo profissional, hoje ele está ameaçado pelo dispositivo negociado sobre o legislado, que impõe os acordos coletivos acima da lei. Além disso, desmonta a organização sindical, permitindo acordos individuais entre trabalhadores e patrões. Precisamos defender a coletividade como princípio em nossas organizações. Somos golpeados a cada momento, nem a nossa justa aposentadoria escapa. A reforma da Previdência do governo federal pretende ampliar o tempo de trabalho para a aposentadoria e ainda retirar das mulheres uma conquista histórica, ignorando assim sua jornada dupla, tripla e até quádrupla de trabalho, equiparando o tempo de contribuição entre homens e mulheres, o que é uma injustiça para as mulheres. A agenda golpista ainda prevê uma retrógrada reforma política, que irá privilegiar as tradicionais dinastias brasileiras. Serão as famílias abastadas, os donos de veículos de comunicação e as celebridades, as pessoas eleitas para representar o parlamento, se aprovado o famigerado distritão. A composição do Congresso Nacional irá se distanciar ainda mais da realidade do nosso povo. Apoiamos uma reforma popular com financiamento público de campanha e fortalecimento dos partidos políticos. As reformas que sonhamos para o país são outras. Sonhamos com uma reforma agrária que distribua terras de maneira justa. Sonhamos com uma reforma urbana que promova moradia digna e uma sociedade com mobilidade e acessibilidade para todas as pessoas. Sonhamos com uma reforma trabalhista que reduza a jornada de trabalho e amplie direitos. Sonhamos com uma reforma da Previdência que conceda o direito ao justo descanso. Sonhamos com uma reforma política que promova a representatividade do conjunto da diversidade da população no parlamento. Há que se reformar para avançar, jamais para retroceder. Vivemos em âmbito internacional, profundas transformações no mundo do trabalho, configurando a chamada Revolução 4.0,
que poderá provocar um desemprego estrutural no planeta. Isso significa que estamos à beira de um período pós-industrial aliado ao capital financeiro internacional que poderá extinguir milhares de postos de trabalho e ampliar a informalidade. O domínio, o controle e o avanço da tecnologia impõem a desregulamentação do trabalho. Precisamos pensar a tecnologia para além do campo das benesses e disputar seu gerenciamento e sua distribuição, que a cada dia ficam a cargo das grandes corporações e conglomerados internacionais. Precisamos romper com a lógica 24/7, que é a disponibilidade 24 horas por dia e 7 dias por semana, para diminuir, para consumir, trabalhar, compartilhar, postar e responder sem pensar sobre o acúmulo e a exploração da força de trabalho. Outro elemento comum da conjuntura internacional que se reflete no Brasil é o avanço do populismo de direita, que confunde liberdade de expressão com liberdade de opressão. Assistimos à eleição de Trump nos Estados Unidos e avanço de Le Pen na França. E em nosso país, as narrativas de ódio e de extrema-direita também contaminam a sociedade. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. É cada vez maior a cultura do justiçamento nas ruas, que atinge principalmente a população pobre, negra e favelada desse país. Nesse contexto, surge ainda o movimento Escola Sem Partido, que, sob uma lógica irresponsável, aniquila a função social dos educadores e amordaça os direitos humanos universais. O ensino precisa dialogar com a realidade e a multiplicidade da sociedade, promovendo o pensamento crítico e dialético e o combate às narrativas de ódio. Temos grandes responsabilidades para o próximo período, e com grandes responsabilidades acumulamos tarefas de pensar e construir formas de resistência. E a nossa resistência é construída nas ruas, nos locais de trabalho, na vizinhança, no sindicato e nos movimentos sociais. Precisamos ainda construir uma maioria política com diálogo e serenidade, baseada na cultura do encontro e do debate, na construção de um Brasil justo, igualitário, fraterno, solidário e soberano. Em tempos de cólera, a nossa resistência é a esperança. Esperam de nós a resignação, mas a nossa resposta é na rua, é na luta, pela engenharia nacional, pelo povo brasileiro, por todos nós, nenhum direito a menos, fora Temer. Um ótimo congresso para todas e todos. Muito obrigado. Agradecendo as saudações, pedimos às autoridades que permaneçam na mesa. Neste momento, iniciaremos o lançamento do compêndio Histórias da Engenheira Eugênia, um projeto do coletivo de mulheres da FICENGE, que reúne histórias em quadrinhos publicadas em 4 anos sobre questões de gênero, mundo do trabalho e combate às opressões. Em novembro de 2016, a iniciativa foi primeiro lugar do Prêmio de Direitos Humanos em Comunicação Sindical pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Com a palavra, a diretora da Mulher da FICENGE, coordenadora do Coletivo de Mulheres, engenheira química, Simone Bahia. Boa noite a todos e todas.
cumprimentando a nossa mesa, todos os presentes, o nosso presidente Clóvis e a presidenta da CUT Paraná, Regina Cruz. É com muita honra que eu saúdo as mais de 80 mulheres, delegadas, estudantes, observadoras, convidadas, imprensa, presentes nesse conselho. Pois, como diz a ciranda, companheiras, eu sozinha ando bem, mas com vocês eu ando muito melhor. Vou falar de uma mulher, uma filha de lavadeira e de um pai desconhecido. A menina, criada em casa de delegado, enquanto a mãe prestava serviços domésticos, foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Paraná e no Brasil. Enedina Alves Marques. Responsável pela implantação da usina Capivari Cachoeira e pela autonomia energética desse belo estado. Desacreditada pela maioria dos homens nas obras de usina e na engenharia, Enedina vestia seu macacão surrado com uma arma na cintura para atirar para o alto, assim ser ouvida e respeitada. A história de Enedina é de uma mulher, a de uma mulher negra, e de uma mulher negra na engenharia. E quantas Enedinas, Marias, Virgínias, Heloísas, Silvanas, Juscélias temos nesse Brasil? Quantas? Somos mulheres, lutamos todos os dias por ocupação de espaços, igualdade de direitos, respeito, autonomia. Enedina empunhava um revólver. Nós empunhamos nossas narrativas e histórias em quadrinhos. Decidimos literalmente desenhar, mostrar as situações de opressão pelas quais passamos. E vou contar como foi a história como surgiu a Eugênia. Foi no dia da festa de Iemanjá, em Salvador, na Bahia, que o coletivo de mulheres da FICENGE decidiu publicar histórias em quadrinhos. Virgínia, do Sengi Rio, aqui presente, sugeriu o nome Eugênia, e todas aprovaram, por ser realmente uma ideia de gênio. Então, no dia 8 de março de 2013, no Dia Internacional de Luta da Mulher, lançamos em Aracaju, Sergipe, oficialmente a primeira história em quadrinhos. Surgiu então a Eugênia Engenheira, uma mulher de 40 anos, com uma filha de 15, um filho de 9 e recém-divorciada. Passamos a publicar mensalmente quadrinhos com histórias sobre assédio moral, racismo, LGBTfobia, etarismo e machismo, aliando as pautas identitárias às pautas históricas. Denunciamos o golpe, através da Eugênia, ao mandato da presidenta Dilma Rousseff. Denunciamos o desmonte da engenharia nacional. Denunciamos a reforma trabalhista e previdenciária. Recentemente, a nossa última história em quadrinho denunciou a privatização do setor elétrico. Foram mais de 40 histórias em quadrinhos, amplamente divulgadas em blogs, sindicatos de outras categorias, centrais sindicais, movimentos sociais, passeatas, engenheiras de toda a sociedade. Ganhamos o primeiro lugar em comunicação sindical do Prêmio de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. Agradeço a cada integrante, titular e suplente, e todas as que já passaram pelo coletivo de mulheres da FICENGE, por toda a sua imensa contribuição, por todo esse amor e toda essa dedicação dessas mulheres a esse projeto, que não é só da diretoria da mulher, é muito maior, é da FICENGE como um todo. Lançamos ainda uma animação da Eugênia sobre o salário mínimo profissional. Este ano, na Semana Oficial de Engenharia, fizemos a campanha pelo fim do assédio e do machismo na SOEA. Rompemos o silêncio sobre essas práticas e o estande da FICENGE se tornou um ponto de encontro
e de acolhimento a todas as mulheres. Ouviram relatos, denúncias de machismo e convido todas a lerem esses depoimentos que estão na revista da FICENGE que os senhores e as senhoras receberam na pasta. Assim como eu convido a todos e todas a pegarem o compêndio da nossa querida Eugênia. Continuando. No Brasil, nós temos uma estatística triste, que é um estupro contra a mulher a cada 11 minutos e um feminicídio a cada 90 minutos. A luta das mulheres é de todos nós, homens, mulheres, da sociedade como um todo. Pois quando uma mulher avança, homem algum retrocede. Por isso, nós temos como tarefa estimular as organizações de espaços exclusivos para mulheres. Precisamos formular políticas específicas, inclusivas, como a instalação de creches nos espaços políticos, realização de reuniões e horários alternativos para que as mulheres possam participar, cotas de gêneros, debates, luta por cláusulas específicas nos acordos e convenções coletivas, como a ampliação da licença maternidade, da licença paternidade, a inclusão dos parceiros homoafetivos nos benefícios de convenções, o respeito ao nome social para as pessoas transexuais, coibir sempre as práticas de racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, entre nós e em todos os espaços que nós atuamos e todos os espaços da sociedade. Isso urge. Queremos ocupar os espaços de poder também. Nós queremos representatividade. Queremos ocupar espaços de direção. Queremos nossas histórias, a nossa memória, as nossas lutas nos meios de comunicação. Queremos o nosso protagonismo, que existe e tem sido apagado da história. Queremos sim uma mulher presidenta do Brasil, pois com o golpe presidencial ao mandato de Dilma, houve o fim do status de Ministério da Secretaria de Políticas para Mulheres, que retirou os nossos direitos. Precisamos resistir, resistir sempre. Resistir pela vida das mulheres, resistir por uma sociedade justa, igualitária. Nós somos quem? Nós somos Enedina, nós somos Eugênia, nós somos Simone também. E de norte a sul, de norte a sul desse país, nós somos milhares de mulheres. Mulheres que resistem todos os dias. Onde? Nos seus lares, nas universidades, no trabalho, nas ruas. A nossa resistência na luta sempre foi. E nenhuma mulher a menos. E fora Temer. Nós agradecemos agora, mais uma vez, as saudações e pronunciamentos e convidamos as autoridades a desfazerem a mesa. Senhoras e senhores, soberania, desenvolvimento e o papel do Estado brasileiro. Este é o tema da palestra magna do 11º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros, o CONSENGE. Curitibano, com mais de 30 anos de vida pública, Roberto Requião, é senador da República pelo PMDB, formado em Direito e em Jornalismo. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná e governador do Paraná por 3 vezes. Requião é atual presidente da Frente Nacionalista em Defesa da Soberania Nacional. Convidamos, portanto, ao púlpito, a partir desse momento, excelentíssimo senhor
senador da República, Roberto Requião, ao tempo em que nós convidamos também que componham a mesa para acompanharem a palestra magna do senador Roberto Requião, os anfitriões do evento, o presidente da FICENGE, engenheiro civil e sanitarista Clóvis Francisco do Nascimento Filho, e o engenheiro agrônomo e presidente do SENGE Paraná, Carlos Roberto Bittencourt. Agradecido pelo convite e pela oportunidade que vocês me dão, questiono a apresentação que foi feita na minha introdução. Não será uma palestra magna, será uma conversa franca sobre a realidade que nós vivemos no Brasil e no mundo hoje. No teatro grego, havia sempre atrás do palco uma figura que se chamava Deus ex machina. Modernamente seria um ponto que ia ditando as falas para os personagens que se apresentavam. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o Deus ex machina que inspira também a situação terrível que vivemos no Brasil. Vou abordar a nossa situação, mas antes quero traçar um contorno global do que acontece no mundo hoje e de como isso repercute no nosso país. Com a derrota do nazismo na última guerra, e a prevalência do modelo comunista na União Soviética, na Europa surge o Estado Social. Era uma preocupação com os avanços do comunismo e uma rejeição da truculência nazista. O que era o Estado Social? Era o Estado que respeitava as mulheres, que levava em consideração as diferenças de gênero. Era o Estado sustentável do respeito à natureza e era o Estado fundamentalmente do respeito ao trabalho. O Estado social é o Estado democrático moderno com uma visão fraterna da sociedade. Mas cai a União Soviética. Aquela comparação necessária de cada dia que levava à construção de uma evolução social no Estado europeu, cessa. E o capital financeiro organiza uma recidiva com a intenção de se sobrepor ao Estado dos direitos, ao Estado social. E essa recidiva se suporta num tripé. O primeiro ponto de apoio do tripé que pretende derrotar o Estado Social é a precarização do próprio Estado, com a prevalência absoluta dos interesses do capital financeiro através do Banco Central. O Estado precarizado passa a ser apenas um gendarme, em francês, um agente armado, para conter revoltas criadas pela supressão dos direitos e a prevalência do capital no governo dos países. O segundo ponto de apoio é também muito claro. É a precarização do parlamento, através do financiamento privado das campanhas. Os parlamentares e os membros executivos que se submetem a uma eleição direta
respondem diretamente aos seus financiadores. Como diriam os gaúchos, não tem mais nenhuma responsabilidade com seus programas partidários e com seus discursos de campanha eleitoral com o qual se elege. São mandaletes do capital que os financia. E o terceiro ponto de apoio da supressão do Estado Social é a precarização do trabalho. O negociado sobre o legislado, o trabalho intermitente e a supressão dos direitos do trabalhador numa contraposição ao Estado Social e à sociedade fraterna e o comando absoluto do capital financeiro sobre a economia e sobre os povos. Fiz essa introdução dando uma moldura do que está acontecendo no mundo. É o que está acontecendo na Europa. E a contraposição a esse avanço do capital financeiro viabiliza na Inglaterra o Brexit, a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, que se possibilitou com uma união do capital financeiro inglês se contrapondo ao euro, que nada mais é do que o Euro-Deutscher, a moeda americana e o predomínio dos bancos alemães, do Deutsche Bank, somado a uma insatisfação de populações marginalizadas, com supressão de direitos e colocadas numa posição secundária diante os direitos do capital financeiro na Europa. Esta soma viabiliza uma possibilidade eleitoral e a Inglaterra sai do Brexit. Na Itália, a tentativa de estabelecer a supremacia do capital financeiro na construção do Estado é submetida a um plebiscito. O plebiscito viabiliza a derrota do capital e o primeiro-ministro tem que se demitir. Esta política da supremacia do capital sobre o Estado social destrói completamente a Grécia. Abala a Espanha, que há mais de um ano e meio não consegue montar um governo estável, capaz de dominar a economia e a construção política do país. E vai também, com a mesma força, às bases do Estado português. A Europa toda rejeita essa tese de supremacia do capital sobre a fraternidade do Estado social e as conquistas sociais dos povos ao longo de séculos. Hoje, apenas um Estado europeu supera esta situação, que é Portugal. Com uma aliança pela esquerda do Partido Socialista e de outros partidos democráticos, recusa todas as teses do Estado dominado pelos bancos centrais, a tal austeridade é deixada de lado e, na forma de recuperação de economias anteriores, na Alemanha, com Yad Shach, nos Estados Unidos, com Franklin Delano Roosevelt, passa a fazer com que o Estado invista, aumenta salários, diminui a carga horária e, com os investimentos pesados a partir da iniciativa pública, é o único país europeu a superar a crise que a Europa vive. O governo português hoje tem um apoio da ordem de 80% da população. Mas isso é o que acontece na Europa. Mas no Brasil, esta política europeia falida, moribunda na Europa, que destrói estados e não consegue governar, pede asilo. Pede asilo num momento em que a corrupção toma conta da política brasileira, se associa a alguns políticos e financia um golpe parlamentar que remove um governo eleito pelo voto direto da população. Mas o que é que pretende este governo depois de assumir o comando do país? Este governo foi eleito pelos mesmos princípios e pressupostos com que nós brasileiros elegemos o governo que ele derruba. Era uma proposta nacionalista, uma proposta popular, uma proposta com marcas sociais extraordinariamente bem definidas. Mas assumindo o poder, a proposta é outra.
ela se suporta num documento chamado Ponte para o Futuro. Um documento que nunca passou pelo suposto partido de governo, que é o meu PMDB. Foi elaborado pelo Marcos Lisboa, por um economista gaúcho que escreve no estado de São Paulo, e por alguns economistas de bancos ou financiados pela estrutura bancária brasileira. A Ponte para o Futuro, moribunda na Europa, pede asilo no Brasil, financia uma mudança através do parlamento e coloca de ponta cabeça todas as conquistas sociais do nosso país, viabilizadas por décadas. A tragédia é a tragédia anunciada. De uma forma didática, o que pretende a Ponte para o Futuro? Ela entra diretamente nas considerações do Consenso de Washington e da teoria da dependência, naquele livreto formulado pelo Fernando Henrique Cardoso em parceria com o Enzo Faleto, um economista argentino, italiano, naturalizado argentino, que trabalhou com o Fernando Henrique no Chile, na CEPAL. A teoria da dependência diz que nós, brasileiros, não temos empresários capazes, que nós esgotamos a nossa capacidade de criação e de construção, que a nossa engenharia não vale rigorosamente nada e que os nossos trabalhadores são incapazes. Que só há uma solução para uma possível retomada do desenvolvimento. É a dependência absoluta da nossa economia ao comando de empresários capazes que construíram os países do primeiro mundo, os países mais avançados do planeta. Esta é a tese. O Brasil, numa nova divisão do trabalho, seria transformado numa economia que regride no tempo e se transforma e se concretiza como Brasil celeiro do mundo, fornecedor de commodities, agropecuárias ou minerais, com baixo custo para os países desenvolvidos do mundo. Isso interessa fundamentalmente ao bloco norte-americano, como interessa também ao bloco da China, que se transformou na fábrica do mundo, associada com a Rússia. E nós passamos a ser o objeto de cobiça desta guerra, que não é mais a Guerra Fria, porque ideológica ela não é mais. É uma guerra geopolítica de potências tentando viabilizar as suas economias internas, sem se preocupar com o que acontece com o país provedor das matérias-primas. Agora imaginem vocês, a nossa agricultura já é top de produtividade no mundo. Nós temos uma produtividade igual ou superior à norte-americana, mas eles queriam expandir isso. Expandir como? Expandir com a venda ilimitada de propriedades agrícolas, de espaços territoriais brasileiros para interesses estrangeiros de qualquer natureza. Então, nós não estaríamos aumentando a produtividade, nós estaríamos avançando sobre reservas naturais da Amazônia e, de repente, eles começam a agredir as reservas naturais amazônicas, liberam a área de restrição de florestas para a produção de cobre por mineradoras, principalmente as canadenses mais interessadas, neste pacote de aumento da produção. Mas esse aumento da produção, com a abertura de espaço e uma tecnologia que já é nossa, estimulado por uma injeção maior de recursos financeiros, levará necessariamente, pelo uso de tecnologia de ponta e de mecanização, ao desemprego. Por quê? Nós nos transformamos em celeiro do mundo, mas nós não estamos viabilizando os necessários empregos industriais para conseguirmos uma relativa paz social e a sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias com os seus salários. Eles perceberam isso também. E quando percebem isso, eles imaginam que podem resolver este problema da maneira com que em determinado momento se executou um projeto de desenvolvimento industrial na China, com as zonas especiais de exportação. Capitais
norte-americanos passaram a investir na China, utilizando uma mão de obra extraordinariamente barata. Mas acontece que na China, naquele momento, por incrível que possa parecer, a possibilidade de um trabalhador ter um emprego fixo significava que ele poderia almoçar melhor e melhorar o jantar da sua família. Porque as relações de trabalho chinesas, lá pela década de 80, eram extraordinariamente precárias. Nada tinham a ver com as conquistas sociais, os direitos sociais viabilizados no Ocidente e também no Brasil, até pela política getulista e a consolidação das leis do trabalho. Muito bem. Para que isso pudesse ser possível, veio a reforma trabalhista, a precarização absoluta da mão de obra. E eles imaginavam que, tal como ocorreu na China na década de 80, os capitais norte-americanos viriam investir no Brasil para se utilizar de uma mão de obra semi-escravizada, e a oportunidade de trabalho semi-escravizado, extraordinariamente mal remunerado, conteria a possibilidade de revolta das massas populares semi-escravizadas nessa circunstância. Eu acredito que o Brasil viveu um período de conquistas sociais e que o nosso trabalhador jamais se conformará numa regressão absoluta para uma posição de colônia, uma espécie de Porto Rico, de Estado associado fundamentalmente ao capital norte-americano. Rigorosamente inviável. É uma proposta idealística, com uma ideologia no sentido hegeliano da palavra, sem nenhuma ligação com a realidade e com a possibilidade de sucesso. Ela é matematicamente impossível. Ela levará o país a um conflito social e mesmo a uma guerra civil, com a precariedade das possibilidades de automanutenção das pessoas e das famílias. Ilusão do Requião? Observem o que acontece hoje já no Rio de Janeiro. Uma sociedade completamente fora de controle. Mas não é só isso. De repente, não mais que de repente, nos Estados Unidos da América do Norte se trava uma disputa eleitoral, com a Hillary Clinton representando o capital financeiro, a hegemonia do capital financeiro sobre o trabalho, e o Donald Trump com o seu vice Mickey, me dando a impressão que a Disneylândia se propõe a dominar o Estado norte-americano, se apropria da insatisfação popular dos trabalhadores americanos que perderam o emprego com a migração de capitais para a China e consegue uma soma ideológica formatada por muita propaganda e supera eleitoralmente o capital financeiro e se transforma em presidente dos Estados Unidos. Só isso já anuncia, como se não fosse liquidada pela impossibilidade lógica e material de se viabilizar o programa Ponte para o Futuro, só isso mostra a impossibilidade concreta do projeto brasileiro e do projeto argentino. Porque o Trump assumiu um compromisso de não deixar mais o capital norte-americano sair dos Estados Unidos. Ele não vai poder cumprir essa sua promessa de uma forma completa. E por que não? Porque nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil e dos países latino-americanos, quem formula a política externa é o parlamento, não é o presidente. Aqui, os presidentes formulam a política externa. No Brasil e em todos os países da América do Sul. Mas lá não. E o Partido Republicano, que é o partido do Donald Trump, é financiado pelo capital que investiu na China. Ele não vai poder mexer no capital que saiu dos Estados Unidos para investir na China, conforme a sua promessa de campanha. Faço regressar, tributo pesadamente empresas que saiam dos Estados Unidos e permaneçam fora. Mas ele já está evitando a saída de capitais para dar alguma consequência ao seu discurso eleitoral para a América do Sul, notadamente Argentina e Brasil, com o Macri e com o Temer. Então,
essa proposta se inviabilizou da forma mais completa. E se ela não for impedida, se ela não for contida, seguramente nós iremos para o caminho do conflito social. O Brasil vai se transformar num Rio de Janeiro, maximizado pelo desespero e pelo protesto de movimentos de trabalhadores que não se conformarão com a sua escravização, com as mudanças completamente absurdas que se realizaram na CLT. Por que essas mudanças ocorreram? Ocorreram fundamentalmente em função do sistema político brasileiro. A primeira votação da reforma trabalhista na Câmara foi aprovada por 212 votos, se não me engano. 198 eram patrões. E os patrões, mesmo os pequenos, não se colocam no lugar de um trabalhador. Eles simplesmente não se colocam no lugar do trabalhador para imaginar as dificuldades do trabalho precário, as dificuldades com a saúde, com a educação dos filhos, as dificuldades de viver com um salário rigorosamente insuficiente. E isto se deve a um modelo eleitoral patrocinado pelos capitais que financiam eleições e que fazem os políticos abandonarem em todos os partidos, rigorosamente em todos, as propostas programáticas e os compromissos tomados nos palanques eleitorais. Coloquei para vocês, talvez a moda do Antônio Gramsci, uma visão extremamente pessimista da situação econômica e da evolução da crise no Brasil. Mas penso que na ação nós podemos ter uma visão mais positiva. Esta crise recessiva que nós vivemos já ocorreu em outros países. Ocorreu brutalmente na Alemanha depois do Weimar, e essa crise viabilizou a ascensão e o domínio do Hitler e do partido nazista. E ocorreu também nos Estados Unidos, na grande recessão, com a crise imobiliária da Flórida, lá pela década de 30. Na Alemanha foi mais ou menos o mesmo período, de 28 a 32, a mesma coisa que os Estados Unidos. E ela foi superada com políticas extremamente claras. Na Alemanha, o que fez o governo? O economista que conduziu o processo de recuperação alemã era um liberal, com livros escritos a favor do liberalismo. Ele chamava-se Horace Greeley Hjalmar Schacht. Assumiu o comando da economia com Hindenburgo, no Weimar, e continuou depois com Hitler. Mas no comando da economia, como o nosso famoso padre do estalo, ele se transformou não num economista liberal, mas se transformou num alemão. Ele iniciou a defesa da economia alemã com um protecionismo brutal. A Alemanha só compra de quem da Alemanha comprar. Não há livre comércio. E ele, com a moeda alemã tão fraca quanto a nossa hoje, sem conversibilidade no mercado global, estabeleceu que a Alemanha não pagaria em moeda, mas ela pagaria com seus próprios produtos. Foi o início do processo. Mas o passo mais importante foi a redução drástica da remuneração da rolagem da dívida alemã. A nossa taxa Selic, que aqui no Brasil simuladamente diminui, mas na verdade está sustentando o juro mais alto do mundo, e é preciso que se entenda que o juro de hoje, embora com a inflação nominal da Selic de 8,5%, é maior que o juro de todo o período do Lula e da Dilma. E é maior por quê? Porque o juro é composto pela remuneração da moeda, mais o spread, que é a taxa de risco, e a inflação. A nossa inflação desabou com arroxo, com austericídio, com congelamento de investimentos por 20 anos. Mas a taxa de juros real não diminuiu no mesmo ritmo da inflação. Ela tem diminuído, mas muito menos do que seria recomendável pela paralisação total da nossa economia. Muito bem, a Alemanha reduziu drasticamente a remuneração do capital. E a moeda alemã, tal como a nossa hoje, não era conversível.
Você não podia utilizar a moeda alemã que circulava na rolagem da dívida e aplicar em outro país, porque não havia conversibilidade, tal qual o Brasil. Então, com esta redução, os detentores do capital, e capital havia na Alemanha naquela época, como há no Brasil hoje, disseram a SACH: meu Deus, o que vamos fazer? O nosso capital vai ser totalmente atomizado, não temos condição de fazer mais nada, isto vai acelerar o deblaque da economia alemã, vai aprofundar a recessão que se transformará definitivamente numa recessão. E Hjalmar Schacht responde: não, eu estou criando uma moeda não moeda, que chamava-se MEFO. Não era uma moeda colocada no mercado, era um título. Era um título pelo qual o governo alemão garantia a investimentos em infraestrutura, programados pelo Estado alemão, em parceria com as grandes empresas que existiam na Alemanha à época, e era MEFO o nome, porque se reportava diretamente ao setor metal-mecânico. Nós garantimos 4,5% de lucro ao ano para quem participar de um projeto de reconstrução da infraestrutura alemã. E os capitais passaram a investir, por falta de outra opção, nas autobahns, nas grandes siderúrgicas, no setor metal-mecânico, que mais tarde, desgraçadamente, dá espaço para o Hitler, para o rearmamento e para a guerra mundial, com os resultados trágicos que nós conhecemos. Mas, abstraindo isso, em 6 meses, a Alemanha não tinha mais desemprego. E conta a lenda que a inflação acabou numa semana, porque não havia mais a possibilidade da aplicação do capital ocioso na rolagem da dívida. O que isso significa? Significa uma aliança na Alemanha menos e posteriormente nos Estados Unidos mais, entre o capital produtivo e o trabalho. O capital financeiro é o capital vadio. É o capital que não produz uma peça da sua roupa, um componente de uma máquina, e vive da rolagem da dívida, aumentando o seu poder pela acumulação e esterilizando qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico. Na verdade, esta associação regenerou a economia alemã. Exatamente o contrário do que se faz no Brasil. Nós estamos diminuindo os investimentos públicos, paralisando praticamente a economia e sonhando com uma abertura econômica absoluta, com ingressos de capitais do mundo inteiro, que jamais virão para o Brasil, nesta situação absoluta de instabilidade econômica, comemorada na noite de ontem, com a poupança do Gedel Vieira Lima, guardada num apartamento emprestado por um amigo. Porque, me perdoe, mas lá no Congresso Nacional dizem que aquilo não é produto de roubo. O Gedel, desde criança, guardava o que sobrava da sua mesada num porquinho. E continuou acumulando ao longo da vida. Ele e o Afrísio, o seu pai. É essa a explicação que o Congresso Nacional dá ao fenômeno do Gedel Vieira Lima. E mesmo com esses absurdos todos acontecendo a cada dia, ontem o Congresso Nacional votou o fim da TJLP, que é o financiamento de longo prazo que viabilizariam a possibilidade de estimularmos empresas nacionais estratégicas. Aliás, um parêntese aqui, quase que fazendo uma interrupção, um break no raciocínio que eu estava conduzindo com vocês. Este financiamento de longo prazo, esta associação do Estado com grandes empresários, foi utilizada na Alemanha, foi utilizada nos Estados Unidos e foi utilizada no Japão também. Depois da reforma Meiji, que incorporou o alfabeto ocidental, substituindo o ideograma, o Japão, através do Keidanren, fez uma associação entre as grandes empresas japonesas e o Estado. Isto chamava-se a criação dos campeões brasileiros, a criação dos campeões japoneses, dos campeões mundiais. O BNDES, num período recente, tentou fazer isso, mas com um erro básico de foco. O estímulo de empresas, que são empresas geradoras do desenvolvimento econômico,
tem que ser feito com setores internos que não têm competitividade no mercado global. E por uma questão muito ligada à corrupção que vige no Brasil, a fraqueza de entendimento de macroeconomia, nós fizemos isso com um setor privilegiado, que é a agropecuária, que tem vantagem cooperativa e não precisa de financiamento algum, dado o preço baixo das nossas terras e a extensão enorme dos espaços para a criação. Daí vocês viram o BNDES financiando e a corrupção irrigando a política brasileira de A a Z, sem que nenhum partido não se lucupletasse dessa patifaria. Pois muito bem, nos Estados Unidos, a crise de recessão surge com o fenômeno da quebra do comércio imobiliário da Flórida. É aquela história da doença holandesa. Supervalorizaram terras, passaram a financiar e dar garantias, receber como garantias os bancos de financiamentos enormes, até o momento que se percebeu que as propriedades imobiliárias não valiam o que os bancos tinham avaliado, não cobriam os financiamentos, os Estados Unidos quebra. E o Roosevelt, que era o presidente, festeja de uma hora para outra uma iniciativa de um sujeito que todos aqui já ouviram falar, o Henry Ford. O Henry Ford se apropria das ideias de um economista, importantíssimo na época, importante hoje ainda, Cabral, chamava-se Taylor. O princípio do Taylor era o seguinte: você aumenta a produtividade de uma indústria, de um contexto industrial, com a especialização do trabalho. Trabalhadores especializados vão produzir melhor e mais no mesmo tempo. Ford acopla o Taylorismo à linha de montagem. Um grupo de trabalhadores se especializa para montar uma caixa de troca, o outro diferencial, o outro monta as rodas, o outro grupo trabalha na pintura. E você tem uma velocidade de produção do produto final, que no caso do Ford era o seu veículo, o Fordinho, com um custo muito mais baixo. Ford foi copiado nos Estados Unidos de A a Z. De um momento para outro, toda a indústria norte-americana passa a utilizar o Taylorismo na linha de montagem, a moda do Henry Ford. E o Roosevelt resolve premiar, condecorar o Henry Ford. Paz, meus senhores, o Ford recusa o prêmio. O Roosevelt: mas como você recusa o prêmio se está salvando a economia norte-americana? O Ford responde ao presidente: não, nós estamos inviabilizando definitivamente a recuperação econômica dos Estados Unidos. Por quê? E ele explica: porque se um empresário, diminuindo salários ou utilizando a especialização, comparativamente se coloca numa posição superior à dos seus concorrentes, naturalmente ele vai ganhar o mercado. Mas quando um país inteiro faz a mesma coisa, utilizando a linha de montagem, a especialização, vai acabar com a demanda, porque nós vamos produzir muito mais do que os Estados Unidos pode comprar e os trabalhadores podem adquirir com o salário que ganham. Meu Deus, diz o Roosevelt, o que eu faço então? Veio a primeira proposta fundamental do New Deal, que é a negação de toda a asneira que faz o atual governo do Brasil. Ford propôs: diminua a carga horária dos trabalhadores. Menor carga horária, mais gente trabalhando. E garanta por lei o salário mínimo para viabilizar o poder aquisitivo. E aí começou o New Deal, que pasmem também os senhores, posteriormente, confessa o Roosevelt, na sua despedida de uma visita ao Brasil, teria sido inspirada também por algumas medidas tomadas pelo Getúlio Vargas. Ele diz expressamente que as ideias do novo pacto americano, do New Deal, se suportaram em ensinamentos que ele aprendeu com Getúlio Vargas no Brasil. É o getulismo, é a CLT, é as garantias trabalhistas todas. Então vocês veem, nós estamos na contramão disso. Nós estamos aumentando carga horária, diminuindo o salário. Nós estamos impedindo investimentos públicos. Nós estamos levando o Brasil a uma inevitável guerra civil que já está ocorrendo. Já havia um embrião disso. Em 1980, senhores, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia
a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Eram os famosos tigres asiáticos em franco desenvolvimento. Nós produzíamos mais industrialmente que todos eles juntos, na década de 80. Hoje, nós não produzimos 15% industrialmente do que eles produzem. Nós não temos mais capacidade de produção industrial e nós não temos empregos industriais, que são, de resto, os empregos que podem ser bem pagos e viabilizar a vida de um trabalhador. Convidei outro dia o general Vilas Boas, o comandante do Exército, para uma conversa na Comissão de Relações Exteriores do Senado. E ele coloca com toda a clareza a visão que tem desse processo. O que ele diz é o seguinte: nós paramos o Brasil na Guerra Fria, na guerra ideológica, na guerra entre o comunismo soviético e a liberdade do capitalismo americano. Hoje não existe mais comunismo soviético e o capitalismo americano é claramente um projeto imperial que bombardeia 28 países na defesa dos seus interesses. Na desgraçada luta pela dominação dos recursos minerais, do petróleo e dos minérios, provocando os êxodos que nós estamos vendo a cada dia e que fazem o nosso Papa fazer apelos pela fraternidade. Aliás, esse Papa Francisco, na minha opinião, é o líder mais importante do mundo hoje. Apesar de ser argentino, é uma figura notável. Quando os homens mais ricos do mundo e os dirigentes dos estados mais importantes se reuniram em Davos, o Papa mandou um recado: o capital é bom quando ele produz nova tecnologia, o capital é bom quando é aplicado numa fábrica, garante empregos, produz bens, implementos industriais, quando ele dá consequência ao seu investimento. Mas o capital financeiro não pode dominar o mundo. E se reporta a Bíblia: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem é o tal do Mamon? Lembro do meu tempo do seminário. O nosso reitor explicava: Mamon não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon, em hebraico, é uma palavra que singelamente quer dizer dinheiro. Nós não podemos nos subordinar ao dinheiro, ao desejo diabólico de acumulação, ao fim da fraternidade, ao Estado único, dominado por um Banco Central único, primeiro pelos bancos centrais nacionais e regionais, sem nenhuma perspectiva de vivermos a aventura humana, da felicidade através do trabalho, da garantia de acesso à educação, à saúde para os nossos filhos, e a uma evolução financeira, um crescimento econômico. E isso está ocorrendo na contramão da visão da Bíblia e do Papa. Hoje, o próprio avanço tecnológico está provocando desemprego. Teoricamente, a tecnologia serviria para dar mais tempo para os trabalhadores, ócio com dignidade, possibilidade de acesso aos meios culturais, ao crescimento ideológico, à consciência política, ao amor pelas artes. Mas não. O avanço tecnológico está servindo pela apropriação do capital de toda esta mais-valia social. Em 92, 93, se não me engano, a Kodak dominava 85% do comércio de papel fotográfico no planeta Terra. Foi ela que lançou a fotografia digital, mas não conseguiu evoluir na proposta, que foi apropriada pelos japoneses. Em 3 anos, a Kodak, que tinha 85% do domínio do papel fotográfico no mundo e de câmeras também, desempregou 195 mil trabalhadores. Então, isso tudo foi apropriado por investimentos maciços de capital. E nós precisamos de um Estado que module também esse avanço tecnológico. É claro que o Uber é inevitável, mas o Estado deve existir para que um processo como o do Uber, que não passa de um app de computador, o Uber não tem um automóvel, não tem um motorista que seja seu empregado, é um app, esteja desempregando milhares e milhões de pessoas no mundo.
tem que haver uma contenção nesse processo e uma apropriação pública e social deste avanço tecnológico. Mamon tem que ser afastado do caminho da evolução tecnológica. E nós, no Brasil, companheiros, estamos num erro simplesmente brutal, que foi facilitado também por uma corrupção que ocupou a estrutura partidária brasileira. Dói na alma, mas companheiros nossos, pela cobiça, pela vaidade, avançaram aonde nunca deviam ter pisado. E isso estabeleceu a possibilidade desse Deus ex machina, que é o interesse do grande capital, principalmente sediado nos Estados Unidos, controlar a nossa economia, controlar a opinião pública através da mídia. Quando a Lava Jato começou, eu saudei a Lava Jato na tribuna do Senado com entusiasmo. E eu continuo achando que o fato dela ter destampado essa tampa da negra corrupção brasileira é fascinante. Mas eu não consigo deixar de ver que ela se especializou, pelo menos na sua base curitibana, nos políticos progressistas e nacionalistas, deixando de lado os outros. Não de uma forma total e absoluta, porque ela saiu de Curitiba. E juízes e promotores existem, às centenas e aos milhares, querendo ocupar também os seus 15 minutos de notoriedade na televisão. O Cabral, lá no Rio de Janeiro, foi apanhado por um sujeito mais ou menos adoidado, que diz que os seus olhos brilham quando combatem a corrupção, como se ele fosse um anjo do Senhor, portador da sua espada, para redimir a humanidade. Mas nós sabemos que a corrupção e a cobiça penetra todas as instituições brasileiras. O Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, todos são passíveis de acertos e de erros. E esses erros têm que ser disciplinados. Não foi por mais do que isso que eu acabei relatando o projeto de lei de abuso de poder, para estabelecer uma contenção e evitar o endeusamento de algumas categorias. Porque vocês sabem que um juiz comum pensa que é Deus. O juiz de segunda instância acha que pode ter alguma coisa de divindade. E os da terceira instância têm certeza que são os senhores do universo. E eles são tão passíveis de erros quanto somos todos nós. Não vou aqui desfazer o trabalho da Lava Jato. Este juiz Sérgio Moro trabalhou paralelamente com o meu governo numa época em combate ao narcotráfico, não é da CIA, não é nada, mas eu o vejo como um sujeito fascinado pela economia norte-americana e pelo liberalismo econômico, que é um erro na história do mundo. Então, minha gente, o que eu queria dizer a vocês é que nós temos que conter isso. E nesse esforço de contenção nós organizamos no Congresso Nacional, apesar de todas as mazelas, uma frente nacionalista pela soberania do país, que conta hoje com 201 deputados e 18 senadores. E nós estamos percorrendo o Brasil para ter essa conversa. Não é uma conversa partidária, mas é uma conversa de esclarecimento que pretende levar o país a uma frente nacionalista e popular que se opõe ao entreguismo. Nós estamos lutando para que nas próximas eleições, junto com a votação, tenha um referendo para que o povo diga sim ou não a essas medidas amalucadas de entreguismo de terra, de reforma trabalhista, de entrega da Amazônia, de entrega da Petrobras. Na Alemanha, Yarmachach retomou o desenvolvimento econômico com grandes empresas do setor metal mecânico associadas com o Estado através da MOF, desse título que garantia uma remuneração para os investidores. O Brasil tem saída. Se nós nos inspirarmos nesses modelos de recuperação de crises, nós saímos da mesma forma e muito rapidamente. Mas, no Brasil, a Petrobras era responsável por 70% dos investimentos realizados no país. E são esses investimentos e a política de compra de insumos nacionais que alavancavam a nossa economia. Eu não vou negar a corrupção, os erros de companheiros e até de amigos pessoais nossos. Mas o crescimento do Brasil, a retomada do desenvolvimento passa
pela recuperação da Petrobras. A história do mundo é a guerra do petróleo. O petróleo é o sangue mineral que impulsiona as economias. E nós estamos integrando as 7 irmãs e as suas sucedâneas mais recentes na história do mundo, o petróleo brasileiro. Sem conflito, na bandeja, porque financiaram um golpe e porque continuam comprando a opinião pública do Congresso Nacional. Tenho muito pouca expectativa com o Congresso brasileiro. Ele é resultado de um sistema eleitoral financiado pelo capital vadio. Ele, ideologicamente, é de pessoas que se acreditam serem patrões e que não se colocam no lugar de um trabalhador. Um trabalhador, para a maioria do Congresso Nacional, é um insumo da produção. É como se fosse uma máquina, uma instalação industrial. Eles não conseguem enxergar a vida de uma pessoa. E este Congresso é resultado do financiamento privado de campanha eleitoral. Esse Congresso não vai fazer nada. Mas eu imagino que com o levantamento da consciência popular sobre as verdadeiras causas e as origens da crise que nós vivemos aqui, que é reflexo da crise internacional, da retomada do capital financeiro sobre a vida do mundo, nós conseguiremos alguma coisa a partir de mobilizações populares. Sindicatos, movimentos populares, presença nas ruas e protesto. E isso não está acontecendo mais por um motivo singelo. Ninguém acredita mais em político. A Globo, o próprio comportamento da grande maioria dos parlamentares e governadores, vejo aqui no Paraná o que está acontecendo hoje. O coitadinho achava que ganhava pouco o Caixa 2. Minha gente, não é possível isso. A desmoralização dos políticos evita a mobilização. O povo não acredita em mais ninguém, mas a consciência tem que ser retomada. E daí eu me lembro de um sujeito que conheci na minha infância. Conheci ou tive notícia dele. Chamava-se Plekhanov. Ele teorizava sobre a propaganda e a agitação. Propaganda é o que estou tentando fazer aqui com vocês. São muitas ideias e experiências para um grupo pequeno de pessoas, para que elas tomem consciência disso. Agora, quando esse grupo de formação de opinião, dos quadros médios na teoria do Gramsci, estiver formado, nós vamos para a agitação. E a agitação são muito poucas ideias concentradas para um grupo muito grande de pessoas que leva à mobilização. Essa mobilização que a Globo usou e abusou com 20 centavos de aumento em São Paulo, mas que não se faz mais porque não se acredita nem na Globo, nem no Judiciário, nem no Congresso Nacional, nem nada, por falta de consciência e de uma noção clara do que está acontecendo. Eu vi, por parte da brilhante exposição dessa moça que anunciou um livro, no fim do seu pronunciamento, um fora Temer. Me perdoa, me desagrada um pouco isso. O Temer é um personagem desta comédia, é uma figura menor, sempre foi figura menor. É o político rolha de cortiça, que nunca afundava no Congresso Nacional porque negociava com todas as forças, corruptas, não corruptas, de direita ou de esquerda. Nós temos é que enfrentar o capital financeiro vadio, representado no Brasil pelo Bradesco, pelo Banco Itaú, que tem o Meirelles na Fazenda e o Ilan Goldfein no Banco Central. E se nós não conseguirmos vencer essa batalha, essa primeira batalha de convencimento de quadros dirigentes na sociedade, nos sindicatos e nos movimentos sociais, nós inevitavelmente iremos para uma guerra civil, porque o trabalhador brasileiro não vai se conformar em ser explorado, em se transformar num semi-escravo depois de ter vivido todo esse período de conquistas sociais próprias do Ocidente e do trabalhismo getulista no Brasil. Obrigado, minha gente. Nós agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor senador Roberto Requião, o 11º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros
uma realização da FICENGE com o SENGE Paraná. Tem o apoio do DIESE, patrocínio da Itaipu Nacional, da Mútua Nacional, do CREA Paraná e do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Acompanhem e compartilhem a transmissão e as notícias pelo Facebook da FICENGE. Em nome da FICENGE, agradecemos a presença de todas e de todos e encerramos assim a solenidade de abertura deste 11º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros, o CONSENGE. Nós convidamos a todos os presentes para o coquetel, que será servido no mesmo local em que foi realizada a apresentação cultural no piso inferior, ao tempo em que convidamos os diretores da FICENGE, coletivo de mulheres e presidentes de sindicatos para uma foto em frente ao painel da FICENGE na saída deste auditório à direita. Um excelente congresso e uma boa noite a todas e a todos. Obrigado.